Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Em diversos videogames existem basicamente dois tipos de personagens. Aquele que controlamos, chamado de avatar, e aquele que é controlado pelo computador, chamado de NPC. O avatar do jogador é um dos personagens mais importantes do jogo, pois é ele que cria conexão direta com o interator jogador, no caso todos nós que jogamos, mesmo sendo uma entidade distinta com suas próprias características, personalidade e motivações. Essa conexão entre jogador e avatar é estabelecida pela capacidade que temos de entender o significado do personagem nesse mundo e com isso nos envolvemos em sua narrativa, pois em algum momento e em certo nível tendemos a partilhar sua história, triunfos e derrotas, mesmo que o controle sobre a narrativa seja limitado. Nesse ponto, deixamos de ser apenas observadores desse mundo fictício e passamos a nos envolver e nos interessar pelos eventos relacionados ao personagem, produzindo em nós experiências emocionais primárias como alegria, medo, raiva, aversão, surpresa, tudo isso evocados de maneira singular. O segundo tipo de personagem que podemos encontrar nos jogos são os NPCs, e que normalmente são usados para povoar o mundo do avatar do jogador, adicionar peso emocional à história do jogo, usados como meios para conhecer o protagonista, ser um companheiro de viagem, ser um alívio cômico e o mais importante, ser a razão para um resgate. How did it come to this? Calamity Ganon. It turned them all against us. And everyone, Mipha, Urbosa, Rivali and Daruk, they're all trapped inside those things. I left them all to die. Olha só que interessante, é por meio da interação com os NPCs, que na maioria das vezes apresentam ações humanas, é que é produzido em nós emoções sociais. Quem nunca sentiu profunda consternação pela morte de um personagem querido, principalmente um NPC? Eu já. Outra coisa interessante é que o NPC pode também ser o protagonista do jogo, sendo ele a personagem principal da história, ou aquele que ganha o primeiro plano na narrativa. A exemplo disso, temos o personagem Hugo de A Plague Tale, que é aquele em torno de quem os fatos se desenrolam. E mesmo que não tenhamos uma mecânica de interação constante com Hugo, os outros personagens estão de uma ou de outra forma em função dele, pensam nele e agem para e por causa dele. We'll make it! Oh no! The tower! He's coming! Ha! Bloody brambles! You're going too fast for me. Come on, Sorcerer, catch us! Nos dois tipos de personagem encontramos uma relevância emocional que, aliada a seu potencial de representação, podem se fazer elementos fundamentais na experiência da pessoa que joga. Experiência essa proporcionada por uma paleta de emoções sociais que podem incentivar a permanência no jogo ou não. E aí me fala, que personagem de videogame mais marcou a sua experiência de jogo? Até um próximo vídeo, valeu, falou, fui!